E vamos de questão 50 do Enem 2023, né, para a gente brincar, como a gente já estava corrigindo essa prova. Questãozinha bem tranquila, bem de boa, né? Vamos lá. Superar a história da escravidão, como principal marca da trajetória do negro no país, tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar as heranças de origem afro à cultura brasileira. A esse esforço de reconstrução da própria história do país, alia-se agora a criação da plataforma digital Ancestralidade. A história do negro do Brasil vai continuar sendo contada. Cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança, diz Márcio Black, idealizador da plataforma, sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores da América. Rapaziada, questãozinha bem legal e que entra num dos eixos do Enem de ressignificação da memória, que quando você pensa o Enem, quando você pensa a prova do Enem, é importante você entender os eixos temáticos. E um desses eixos é entender a ressignificação da história, é entender patrimônio e memória e o movimento que as academias, que a faculdade, a universidade tem feito de ressignificar a memória. Então, por exemplo, seria muito provável aparecer na prova do Enem uma questão sobre o incêndio de estátua de Bandeirante. Seria muito provável cair na prova do Enem falar sobre vandalismo em estátuas de colonizadores. Seria muito provável cair na prova do Enem uma questão como a 50. Então, você repara, eu falei sobre Bandeirantes, eu falei sobre colonizadores, eu falei sobre essa ressignificação. Por quê? Porque durante muito tempo, muitos séculos, a história foi contada a partir da ótica dos conquistadores, a partir da ótica do homem branco, a partir da ótica de uma lógica de dominação. E hoje a gente tem uma tendência que é um pensamento decolonial. A decolonialidade ou decolonial parte do princípio de você enxergar a partir de outros atores, a partir de atores, por exemplo, negros, a partir, por exemplo, de uma Bell Hooks, de um Frantz Fanon, de um Achille Mbembe, de autores, de uma Angela Davis, que são negros, de autores que têm lugar de fala contra o preconceito. Porque uma coisa que eu vou falar aqui não é para ser polêmico, né? Polêmica, mas é algo lógico. Eu nunca vou entender plenamente o racismo, o preconceito que uma pessoa negra sofre. Por quê? Porque eu não sou negro. Eu nunca vou ter o lugar de fala. Ah, então quer dizer que você pode ser racista? Não, não é isso. Mas quem melhor para falar do racismo, quem vive isso? Quem melhor para falar da misoginia que a mulher? Então eu nunca vou saber falar com plenitude. Eu vou enxergar os movimentos, eu vou ler textos, mas eu nunca vou sentir na pele. Eu nunca vou sentir na pele o medo de um homem negro com uma patrulha policial chegando. Então, eu, homem branco heterossexual, né, eu tenho vantagem na sociedade. Então, assim, é importante a gente brincar, é importante a gente entender que eu tenho vários níveis hierárquicos quando você fala estrutura da sociedade global, brasileira, várias sociedades. Então, eu tô no topo, eu, homem branco, heterossexual, né, homem, então assim, eu tô no topo. E aí, entender o negro, entender o trans, entender o homossexual, entender a mulher como grupos minoritários, como grupos que na minha ótica, na ótica do homem branco, estão inferiores. Na ótica de análise, entende? É o quê? Entre o homem branco, eu e o homem negro, na visão marcada pelo preconceito, racismo, misoginia, eu vou estar em cima. Eu vou estar no topo. Entre eu, um homem branco e a mulher branca, eu vou estar no topo. Então, entender que esses poderes, essas estruturas de poder, elas estão desde que o mundo é mundo. E aí, você contar a história de um povo negro a partir de uma ótica branca é uma visão eurocêntrica, é uma visão etnocêntrica. E ao longo de muito tempo, até uma visão de contar a história do Brasil a partir da lógica europeia. É outro eurocentrismo. Por que o brasileiro branco não pode contar sua história? Tem que ser o europeu que sabe tudo. Então, eu trouxe para vocês elementos para vocês entenderem esse eixo temático, essa questão que pode ser aplicado e replicado em várias outras. Aí vamos lá. São conhecimentos sobre a formação cultural brasileira. Iniciativas como a descrita no texto favorece o quê? E é importante não esquecer que, como o Enem, a competência é leitura, olha lá, texto do Fiorati, projeto joga luz sobre negros e rever perspectiva histórica. Ou seja, uma releitura. Aí vamos lá, letra A, recuperação tradicionalismo. Não,
porque eu estou contra a tradição. Eu estou querendo pensar um novo. Estímulo ao antropocêntrico? Também não. Não é só a figura na humanidade, mas é uma crítica ao homem branco que toma protagonismo de contar a história do negro. Reforço do etnocentrismo não é um reforço, é uma crítica. Resgate do teocentrismo seria um resgate a uma visão religiosa. Não é religiosidade que eu estou tratando aqui. Crítica ao eurocentrismo. Então, aqui nessa questão, a letra E, você tem aqui esse gabarito, porque você tem um posicionamento crítico a essa visão eurocêntrica. Ligada aí. Beleza? Tranquilo? Então, questãozinha legal, questãozinha boa, questãozinha bem cara de Enem. Daqui a pouquinho a gente corrige a próxima questão. Valeu!